O ex-presidente Lula vai poder receber visitas não agendadas no prédio da Polícia Federal em Curitiba. A reportagem é do nosso colega Vitor Brown. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região atendeu a um pedido da defesa de Lula e derrubou uma ordem da 12ª Vara Federal de Curitiba que determinou que as visitas ao ex-presidente fossem agendadas com uma semana de antecedência. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores que compõem a 8ª turma do TRF4. No julgamento, o relator dos processos da Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, disse que, embora o cadastramento seja uma condição razoável à realização de visitas, a exigência do aviso uma semana antes não está contemplada na legislação. Em uma entrevista gravada e exibida nesta quinta-feira pela TVT, Lula comentou pela primeira vez o vazamento das mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e ao procurador Deltan Dallagnol. Falando aos jornalistas Juca Kfouri e José Trajano, ele disse que o Brasil finalmente vai conhecer a verdade. Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. É mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar, porque a mentira tinha ido muito longe. Na sequência, Lula também chama Dallagnol de mentiroso. O Dallagnol é tão mentiroso que depois de ficar 1h30 na televisão mostrando um PowerPoint, ele consegue dizer para a sociedade: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Nesta quinta-feira, a defesa de Lula entregou ao Supremo Tribunal Federal as supostas mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Os advogados querem que os ministros levem o material em consideração ao analisar o habeas corpus que pede a liberdade do ex-presidente, alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro. O julgamento na 2ª turma do STF está marcado para o dia 25 de junho. Vini, a gente viu aí a matéria, a reportagem com o Vitor Brown. Recentemente teve a entrevista, foi ontem a entrevista também do Lula pro Trajano, né? E pro Kfouri. Pro Kfouri se pronunciando a respeito da facada também, né? Do Bolsonaro, né? O que ele disse? Falou um pouquinho sobre a ausência dele nas últimas eleições, que segundo o Lula, o país pariu essa coisa chamada Bolsonaro. E aí depois ele entrou um pouco mais ali no episódio da facada e disse o seguinte: Edgar, eu sinceramente, aquela facada tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue, que o cara é protegido pelos seguranças do Bolsonaro. O cara é o Adélio, né, no exatamente. Então ele acaba questionando um pouquinho aí a legalidade, né? Se aquele episódio de fato ocorreu ou não. Sim. Essas foram as palavras aí do Lula com relação a esse episódio da facada aí no Bolsonaro, Edgar. Tá, o Constantino tá com a gente de novo na linha aqui, em contato com a gente. Constantino, bom, imagino que você tenha acompanhado também essa matéria que a gente viu aí, agora no Morning Show do Vitor Brown, e a entrevista que ele concedeu ontem ou anteontem, não estou bem certo, ao Juca Kfouri e ao José Trajano. Vamos escutar o que o Marcola tem a falar sobre a polícia. Olha, tudo isso é uma palhaçada. O Lula é um dos presos, um dos condenados presos com mais regalias que existe no país, né? Dá entrevista, recebe um monte de gente, fica lá em Curitiba, na sede da própria Polícia Federal, em vez de ir para prisão comum. Enfim, é cheio de privilégio, cheio de regalia. E ainda vamos escutar a opinião dele sobre facada que ele acha que pode ser conspiração e tudo. Quer dizer, é uma piada, de mau gosto darmos tanta atenção a esse preso bandido condenado, né? Repito, vamos escutar o que os traficantes têm a dizer sobre a atuação da polícia. O Juca Kfouri e o Trajano, eles são simpatizantes do petismo há muito tempo, né? Eles, inclusive, levaram... Aqui nos Estados Unidos teve muita crítica e a ESPN teve que mudar um pouco a conduta porque as pessoas estavam cansadas e a emissora ia perdendo audiência com excesso de politização do esporte. O sujeito senta lá, ele quer ver uma boa partida de futebol, de basquete, do que seja. Ele não quer que tudo isso passe pelo filtro da política, da ideologia. Infelizmente, a gente sabe que Juca Kfouri, Trajano, tanto pela entrevista como depois os comentários que circularam após a entrevista com a opinião deles, são assessoria de imprensa do Lula, não são jornalistas isentos perguntando coisas realmente incômodas.
Então eu acho tudo isso um típico episódio de Circo Brasil, né? Vamos escutar o que o Lula tem a dizer sobre a suposta facada do Bolsonaro ou sobre o juiz que o condenou e levou ele para a prisão. Olha, é triste que o Brasil ainda perca tanto tempo com um sujeito desse que destruiu a nossa economia, quase destruiu junto a democracia e foi aí o artífice do maior esquema de corrupção, uma quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro. Constantino, tem uma frase do Lula também nessa entrevista aí para o Kifuri pro Trajano, que ele diz o seguinte: não acharam uma calota de um carro roubado por mim, estou aqui enclausurado há mais de um ano. Não posso aceitar isso. Muito se discute sobre essa condenação, principalmente a do Tríplex, né, que já foi concluída, sobre a quantidade de provas materiais que estão ali nessa acusação do Ministério Público e que agora o Lula usa até aquela frase do Dallagnol, que foi divulgada pelo Intercept, de que ele queria amarrar melhor a acusação para que não tivesse ali uma incerteza da população com relação àquilo. Como você avalia essa condenação do Lula nesse caso do Tríplex? Você acha que o processo, de fato, ele é um pouco frágil? Não, eu não acho que é frágil, eu não acho que é a questão só daquela notícia de jornal de que ele era o dono. Não, há provas materiais, o elevador, a cozinha, tudo ali feito com a dona Marisa coordenando. Quer dizer, alguém no país com um mínimo de honestidade intelectual e inteligência acha mesmo que o apartamento não pertencia, a família não era um presente, entre aspas, da OAS para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda vamos discutir depois a questão do sítio, com o pedalinho e tudo mais que a gente sabe, uma adega. Mas o fato é que o ex-presidente Lula fica cobrando essa coisa do recibo, da propina com o nome dele. E olha que nesse caso da Lava Jato, de fato, é um dos casos raros de corrupção onde há não só o batom na cueca, mas evidências mais concretas. Quer dizer, não estamos falando de especulação, de forçar a barra para inferir, induzir, não. É dele o apartamento, como era dele o sítio, e todo mundo sabe. Então, não há fragilidade alguma no processo. O ex-presidente Lula não vai falar outra coisa que não isso, faz parte da narrativa dele de que ele é um perseguido político. E, de novo, prenderam outros 120 bandidos só para poder prendê-lo como preso político, né? E ele tem essa narrativa. E todo mundo que chega lá nas prisões e presídios fala que é inocente. Ele é mais um bandido que nega a sua culpa. Agora, no caso, ele é um bandido muito poderoso que conta com a proteção de inúmeros intelectuais, sindicatos, movimentos estudantis, invasores de terra e tudo mais. Então, e na imprensa. Então ele tem esse respaldo, né, que cria uma sensação do tipo, é muito barulho, mas a população mesmo sabe que ele é bandido, culpado, e tá aí o fracasso das manifestações hoje, que mistura um bando de coisa, né, atacar a reforma e tudo mais, mas no limiar a gente sabe que é sindicato, que sempre foi petista, tentando defender o Lula, e tá aí o fracasso. Valeu, Constantino, um abraço para você, obrigado aí pelo papo, até já. Obrigado, um abraço a vocês aí, melhoras para todo mundo que tá ficando doente aí. É o show da enfermaria. O vírus tá no ar. O vírus tá no ar, vamos